A Rússia fornece inteligência ao Irã para matar soldados americanos, enquanto a Ucrânia envia especialistas para proteger bases dos Estados Unidos. Enquanto tudo isso acontece, parece que a saúde de Putin está se deteriorando, depois que ele percebe que seus aliados ditadores estão caindo um por um. Primeiro, tivemos Assad, depois Maduro, e agora acabamos de ver o Ayatollah Ali Khamenei desaparecer. Esse estresse de ver seus aliados caírem finalmente está afetando Putin. Veja você mesmo do que estou falando. Isso era para ser Putin desejando boas festas aos russos. Algo claramente deu errado. Saúde e bem-estar para você e todos os seus entes queridos. Feliz Dia Internacional da Mulher. Sim. Sabe, deixe-me dizer isso de novo porque... É o primeiro. O primeiro... Certo, bem, vamos fazer. Eu quase tossi. Eu, hoje. Você pode trazer isso. Não. Vamos lá. Vamos fazer isso. Queridas mulheres, estou sinceramente feliz em parabenizá-las pelo Dia Internacional da Mulher. Não sou o único dizendo que há algo estranho. A mídia russa também aponta isso. Aqui está uma declaração de um blogueiro de guerra russo. Quando ouvi isso, não acreditei, mas assisti até 2h52 e tive que acreditar. Depois disso, fiquei em um estado de profunda confusão. Qualquer pessoa com um mínimo de entendimento sobre o que acontece nos bastidores vai confirmar que isso não poderia ter acontecido. Eles não poderiam ter verificado antes de postar. Eles simplesmente não poderiam. Sistematicamente falando, isso é uma rebelião. E se lembrarmos do recente surto sobre a queda na confiança, é muito difícil pensar que a rebelião, embora impiedosa, seja significativa. E quem vazou o rascunho sabe que será descoberto, mas não tem medo. Pessoalmente, eu até tenho medo de tirar qualquer conclusão. Isso nos mostra que até os russos acham que, à medida que Putin envelhece, à medida que sua saúde piora, alguém dentro do Kremlin está tentando sabotá-lo, ou sua equipe está literalmente desmoronando. Mas, vamos ser honestos, acho que todos nós podemos entender o estresse que Putin está passando. O mundo dele está literalmente desmoronando. A sua operação militar especial de 3 dias já dura mais de 3 anos, e seus amigos ditadores estão caindo um por um. Como eu disse, Assad, que dependia de Putin, agora se foi. Maduro, que dependia de Putin, agora se foi. E Khomeini, que dependia das defesas aéreas russas, foi assassinado. Todos esses países tinham algo em comum: uma aliança militar com a Rússia. Eles dependiam de Vladimir Putin. E agora o mundo está percebendo que a Rússia não é uma superpotência da qual você pode depender. Na verdade, nem é uma superpotência. É apenas uma potência nuclear. Agora, para Putin pessoalmente, essa guerra do Irã é um pouco complicada. É uma má notícia em alguns aspectos, mas uma boa notícia em outros. Vamos começar pelas más notícias. Segundo o Washington Post e outros veículos dos Estados Unidos, a Rússia agora fornece ao Irã informações em tempo real para atacar forças americanas no Oriente Médio. Desde o início, a Rússia forneceu ao Irã a localização de ativos militares americanos, incluindo navios de guerra e aeronaves. Os ataques confirmam isso. O Irã está atacando infraestrutura de comando e controle e instalações de radar com ataques precisos que superam as defesas aéreas. O Irã não tem satélites militares para esse tipo de inteligência, mas a Rússia tem. Agora lembre-se, no início de toda essa operação militar, no começo desta guerra, 6 americanos morreram no Kuwait nas primeiras horas. O ataque atingiu uma estrutura temporária usada para comando e controle. Se for confirmado que a Rússia forneceu as coordenadas, significa que há sangue americano nas mãos dos russos. Militares americanos morreram por ações da Rússia. Isso deve ser considerado em toda negociação futura com Moscou, e não envolve só inteligência. Equipamentos russos têm aparecido nas próprias armas. O drone kamikaze que atingiu a base da Força Aérea Real Britânica no Chipre usava hardware militar russo. Continha um sistema de navegação russo, identificado pela primeira vez em drones interceptados pelas defesas aéreas ucranianas em dezembro. Os militares britânicos enviaram os componentes para análise no Reino Unido. Isso já sabíamos há muito tempo.
A ajuda russa e chinesa, assim como a iraniana, tem mantido essas organizações terroristas ativas. Grupos como o Hezbollah, o Hamas e os Houthis usam armas russas há muito tempo. No ano passado, ou há 2 anos, quando Israel invadiu os túneis do Líbano pela primeira vez, encontrou muitas armas russas escondidas que o Hezbollah aguardava para usar. Recentemente, perguntaram ao presidente Trump sobre o envolvimento russo. Ele não negou, nem confirmou, dando uma resposta interessante. Ouça. Zhukov, você comunicou aos russos para não enviarem informações de alvo e outras assistências aos iranianos? Falei isso enfaticamente. Você acha que eles estão? Espero que não estejam. Você vê alguma evidência? Nós não sabemos, mas não está indo muito bem. Se eles estão, não está ajudando muito. Se você olhar o que aconteceu com o Irã na última semana, se eles estão recebendo informações, isso não está ajudando muito. O que isso significaria para você se eles estivessem, mesmo sem ajudar muito os iranianos, ainda é se envolver em um conflito que não vão participar? Eles diriam que fazemos isso contra eles, não? Fazemos isso contra eles. Eu não sei. Olha, eles podem fornecer todas as informações que quiserem, mas as pessoas para quem eles estão enviando estão sobrecarregadas. A Rússia também ficaria sobrecarregada, assim como qualquer um. Temos o maior exército do mundo, que construí no meu primeiro mandato. E infelizmente, sou forçado a usá-lo agora. Mas quando você olha para o que fizemos com a Venezuela, quando você olha para o que fizemos com os bombardeiros V2, foi um momento muito importante porque o Irã teria uma arma nuclear em 2 ou 3 semanas, e então nós impedimos isso. E isso foi interrompido de vez. E você pergunta sobre talvez voltar e conseguir isso. Algo pode acontecer. Sempre que mencionamos a Rússia, bots russos aparecem nos comentários tentando denunciar e dar dislike para prejudicar o vídeo no algoritmo. Então, se vocês puderem tirar 1 segundo, clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda a combater esses bots. Trump e o enviado especial Steve Witkoff não confirmaram o compartilhamento de informações de inteligência pela Rússia. Disseram apenas que, se isso ocorre, não faz muita diferença. Quem confirmou que a Rússia está envolvida na guerra foi o próprio Irã. O ministro das Relações Exteriores disse isso abertamente à NBC. Ele afirmou que a Rússia tem ajudado e continuará ajudando. Fica a lição. Deixe-me perguntar, já que a NBC News relata que o Irã recebe ajuda da Rússia para localizar forças dos Estados Unidos, você está recebendo alguma ajuda da Rússia? Bem, nós temos uma parceria estratégica com a Rússia. Então isso é um sim. E bem, uma cooperação militar entre o Irã e a Rússia não é algo novo, não é segredo. Já existiu no passado, ainda existe e continuará no futuro. A Rússia está ajudando vocês a achar as forças dos Estados Unidos, quero deixar isso claro. Bem, não tenho informações militares exatas. Até onde eu sei, nós temos uma parceria muito boa com a Rússia. Então eles estão ajudando vocês. Eles estão fornecendo informações de inteligência. Bem, eles estão nos ajudando em várias áreas diferentes. Eu não tenho nenhuma informação detalhada. Veja agora o outro lado da história, oposto ao que faz a Rússia. A Ucrânia está ajudando países árabes, estados do Golfo e o exército dos Estados Unidos a usarem a tecnologia criada para combater drones russos. Lembra dos drones russos que na verdade são iranianos, usados pela Rússia para atacar cidades e civis ucranianos? Pois é, adivinha? A Ucrânia passou 3 anos criando formas baratas e eficazes de interceptar drones iranianos russos. Agora compartilham essa experiência com aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio e com o exército americano. Veja por que isso é importante economicamente. Tenho certeza de que vocês já ouviram isso muitas vezes. O drone Shahed custa de 30 a 50 mil dólares, um valor considerado baixo para equipamentos militares. Eu sei que 30 mil dólares provavelmente é muito dinheiro para pessoas como nós, mas para um exército isso não é muito. Mas adivinha só? A Ucrânia conseguiu desenvolver um interceptador de drones que custa, rufem os tambores, 3 mil dólares. E para a Ucrânia, isso era basicamente uma necessidade. A Ucrânia é um país menor do que a Rússia. Eles criaram soluções mais baratas para sobreviver, que agora são usadas mundialmente contra o terrorismo russo e iraniano. Ouça só.
Essa estratégia, em várias camadas, combate o Irã, que tenta inundar a região com drones Shahed de $35 mil até que os estados do Golfo esgotem suas caras munições de defesa, como os mísseis Patriot de $4 milhões. A Ucrânia também está ajudando a combater os drones do Irã. Este é um anúncio do Sting. É um interceptador de drones ucraniano, um quadricóptero que caça e derruba drones iranianos. A Ucrânia e o Reino Unido criaram um interceptador com IA chamado Octopus, que, segundo relatos, foi debatido pelos estados do Golfo nesta guerra. A Ucrânia domina o combate com drones, enfrentando enxames de drones iranianos usados pelos russos. Então, eu diria que de 4 a 5 dias por semana, há um ataque muito grande de cerca de 250 a 350, talvez no máximo 400 drones em um dia. Eles estão vendo o mesmo que nós, há dias piores como 2 ou 3 dias atrás. Eles presenciam isso 3 a 4 vezes por semana, toda semana, há cerca de 2 anos. E esses interceptadores de drones ucranianos custam cerca de $3 mil cada. Isso não é nada e pode mudar o jogo nesta guerra. Dana. Agora, isso é algo que está deixando os russos loucos. Veja, a Rússia deveria ser aliada desses países do Golfo através da OPEP+. Coordenam o fornecimento de petróleo para manter todos ricos juntos. Quando esses países precisam proteger suas refinarias contra drones, não buscam a Rússia, pois veem as refinarias russas sendo destruídas por drones ucranianos. Eles recorrem à Ucrânia, cuja taxa de interceptação contra drones russos é altíssima. Ele é um blogueiro de guerra russo, falando abertamente sobre seus sentimentos. Vamos analisar essa declaração. Estou pensando que a desmilitarização foi tão bem sucedida que agora os ucranianos estão lutando não só em território ucraniano, mas no exterior também. Seria engraçado se não fosse tão triste. Para contextualizar quem não acompanha a guerra Rússia-Ucrânia, território 404 é um termo russo pejorativo sugerindo que a Ucrânia não existe. Enquanto isso, a Rússia não conseguiu conquistar a nação ucraniana. Acho que esse contexto é importante porque torna ainda mais engraçado o que está acontecendo. Agora, o próprio presidente Zelensky foi questionado sobre por que a Ucrânia está ajudando, especialmente considerando que o presidente Trump tem sido muito enfático em suas críticas à Ucrânia e até mesmo ao próprio Zelensky. Ouça a declaração dele. Senhor presidente, o senhor está propondo... Senhor presidente, o senhor oferece ajuda para derrubar drones iranianos Shahed. Enquanto isso, o presidente Trump segue criticando o apoio à Ucrânia e ao senhor. O senhor ainda acha que Washington mudará sua postura em relação ao senhor? Muito obrigado. Sim, a Rússia está atualmente ajudando os iranianos, o regime iraniano. Entendemos que eles já forneceram algum equipamento para eles. Vimos alguns detalhes da inteligência. Hoje eu relatei isso para Rob. Compartilhamos algumas informações sobre os Shaheds. O que exatamente eles forneceram? O bom, na minha visão, é que os iranianos atualmente não estão fornecendo seus mísseis para a Rússia nos atacar, nem outros armamentos. Isso é positivo. Do nosso lado, temos mensagens sobre como ajudar pessoas, civis e soldados americanos em alguns países do Oriente Médio. Os soldados americanos em alguns países, falamos sobre a prontidão para enviar... Falamos sobre a prontidão para enviar especialistas se forem dadas oportunidades de proteção. Então, estamos tentando ajudar. Você diz que o presidente Trump está criticando. Minha postura é esta. Se você vê as críticas aumentando, isso significa que estamos ajudando cada vez mais. Acho que a prioridade é ajudar as pessoas. O resto não é tão importante. Quero que todos entendam algo, especialmente quem está nos Estados Unidos. A Rússia fornece inteligência ao Irã, o que pode ter causado a morte de militares americanos na Ucrânia. Do outro lado, a Ucrânia, atualmente invadida, está enviando especialistas ao Oriente Médio para ajudar a proteger bases, aliados e soldados dos Estados Unidos. Todos deveriam lembrar disso, pois revela quem é aliado dos americanos e quem não é. E adivinha quem fala abertamente sobre isso?
Aqui, um embaixador russo no Reino Unido fala publicamente sobre qual lado a Rússia apoia. Ouça. A Rússia vai ser neutra nisso? Nós não somos neutros. Não, nós não somos neutros. Nós apoiamos o Irã, claro, e consideramos, como eu disse, de forma muito negativa o que está sendo feito. E, além disso, nós não entendemos essa lógica. A lógica, no momento dos países ocidentais e de todos os outros, é que o Irã é culpado por tudo. Mas ninguém está dizendo que os Estados Unidos e Israel iniciaram um ataque contra o Irã. E o Irã está apenas respondendo a esse ataque. Agora também há uma razão estratégica para os Estados Unidos trabalharem mais de perto com a Ucrânia. A Ucrânia tem um dos exércitos mais fortes da Europa, se não o mais forte. E especificamente em relação a drones, eles são um dos líderes mundiais. A Ucrânia produz 7 milhões de drones por ano. Os Estados Unidos produzem cerca de 400 mil. E a própria Rússia, um país que está em guerra, produz cerca de 2 milhões. Isso mostra que a Ucrânia agora supera quase todos os países na produção de drones e desenvolveu uma expertise única em guerra com drones. O general David Petraeus explica por que isso é importante. Ouça. Estive lá há cerca de 4 ou 5 semanas. Os fabricantes de drones de lá dizem que juntos vão produzir 7 milhões de drones este ano. Eles já estão lançando 10 mil por dia contra os russos em várias formas. Drones suicidas, de vigilância, drones bombardeiros, etc. Nós produzimos provavelmente 400 mil até realmente aumentarmos essa produção. Aliás, os ucranianos produzem esses drones por um custo menor e costumam ser mais eficazes, pois atualizam o software a cada 1 ou 2 semanas e o hardware a cada poucas semanas. Mas esse esforço para reconstruir nosso complexo militar industrial é imperativo nos Estados Unidos se quisermos estar preparados para as guerras do futuro.